Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal. Aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, fica ligadinho aí, acompanha essa mensagem. Mas eu digo para você, é muito importante você estar na igreja. Não troque um culto na igreja por cultos online, tá bom? Aí tem esses cultos que ele fica gravado para você, quem está aqui, poder ouvir de novo, né? Às vezes tem coisas que você não pegou aqui, que você vai assistir, ouvir, que você vai pegar, e ali Deus vai falar ao seu coração. Ou quem não tem condições de vir à igreja, tá bom? Alguém que está doente, às vezes hospitalizado, entendeu? É importante você estar na igreja, é importante estarmos em comunhão, os irmãos juntos, ali ouvindo a palavra, tá bom? Porque aqui é diferente, a unção aqui é diferente. Vamos para a palavra. Abra a sua Bíblia em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10. O versículo é o de número 11. Cuidados que nós temos que ter para não cair. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10. O versículo é o de número 11. Vem cá, Elton, fazendo favor. Louvado seja Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Antes de ler aqui, veja. O diabo, o nosso adversário, você sabe que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, em busca de quem possa tragar. Amém, igreja? Você sabe que ele está ali. Ele quer nos derrubar. Mas quem que ele quer derrubar? Aquele que aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus, você se torna um alvo do diabo. Agora você não tem que temer, não precisa ter medo de nada disso. Mas todos nós que aceitamos Jesus, nós nos tornamos um alvo do diabo. Principalmente quando você decide servir a Deus, quando você decide servir a Jesus, você se torna um alvo dele. Então ele vai fazer de tudo para você cair, para você fracassar, para você negar a sua fé. Quando você aceita Jesus, é como se você tivesse comprado a sua passagem. Vamos dar um exemplo aqui. Você comprou a sua passagem para a eternidade. Diga glória a Deus. Só que você não pode perder a viagem. Nós temos que tomar muito cuidado. A passagem está comprada, mas você tem que tomar cuidado para você não perder o seu voo. E quantas pessoas às vezes estão perdendo o voo? Os dias são trabalhosos, os dias são difíceis. Por isso o apóstolo Paulo, ele deixou aqui essa carta escrita aqui aos Coríntios, que a igreja, essa igreja aqui, ela se achava muito especial, ou vamos dizer espiritual. E o Paulo dá um alerta para ele: toma cuidado, cuidado, não se ache aí, vocês estão se achando aí, se fosse trazer para os dias de hoje, super-heróis, você não vai cair. Todos nós temos que estar atentos. Todos nós temos que estar ligados, independente da sua posição, independente de quem você é, você tem que estar ligado para você não fracassar, para você não cair. E aí o que ele diz aqui, no versículo 11, diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do que, igreja? Dos séculos. Então, se você for ver hoje, se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, muitas das coisas que foram escritas, sabe, há milhares de anos atrás, está acontecendo hoje. Você vê que está acontecendo guerras, rumores de guerras, fome. O tempo está passando muito rápido, muito rápido. Já estamos no início do ano, daqui a pouco a gente já está na outra vigília. Está passando muito rápido. Então o que ele está falando aqui? Ele fala: olha, tudo que lhe sobreveio como figuras. O que é isso daqui, pastor? O que aconteceu com os nossos irmãos no passado, aconteceu para servir de exemplo aqui para nós. Tudo que ele deixou escrito aqui, os acontecimentos que aconteceram no passado, ele deixou como exemplo para mim, para você, para quê? Para que nós não viemos cair.
para que nós não venhamos fracassar. E aí depois ele diz: olha, está tudo escrito, olha, elas estão escritas para aviso nosso. Você já viu aquele ditado, né? Quem avisa minha mãe que falava muito isso aí. Quem avisa, amigo é. Eu estou te avisando, não faz isso, não vai por aí, sabe, não faça isso. Então aqui está escrito, está avisado, olha, o que nós podemos fazer ou não. Ele deixou escrito para quê? Para que nós não venhamos fracassar, para que nós não venhamos cair. E aí no versículo 12, o que ele diz aqui, ó? Isso aqui me chamou a atenção ontem. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Para você cair, basta você estar de pé. Para você cair, basta você estar de pé. Quantos irmãos nossos caíram? Quantos irmãos nossos fracassaram? Quantos irmãos nossos, sabe, nos dias de hoje estão negando a fé? Quantos às vezes estão acreditando em mentiras, irmãos? Mentiras. Por isso a importância, eu sempre falo de você orar a Deus pedindo discernimento de espírito, para você saber se o que o teu pastor está pregando é verdade, para você saber se eu sou um homem de Deus ou não. Você tem que fazer essa oração, e Deus vai mostrar para você se eu sou de Deus ou não, se o que está saindo da minha boca é verdade ou é mentira. Faça essa oração. Mas tem muitas pessoas acreditando em mentira, e por isso está sofrendo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o quê? O diabo. Você vê muitos sofrendo porque acredita em mentira, acredita no mentiroso e nos servos dele, que está o mundo está cheio de mentirosos, servos de Satanás. Você vê, desculpe pegar aqui o exemplo, mas vamos ver os nossos irmãos aí, né, que agora foram livres na Venezuela. Você vê como que eles estão felizes? Estão ou não estão? Estão livres. Mas há 30 anos atrás eles acreditaram numa mentira. Eles acreditaram, sabe, que o país dele iria melhorar, as coisas iriam melhorar, mas o que aconteceu? Piorou, a ponto dele estar passando fome, comendo animais, comendo cachorro, comendo lixo. E você vê a situação, acreditar em mentiras. E é assim que o diabo ele faz, ele vai tentar nos derrubar de uma forma ou de outra. Ele vai tentar te derrubar. Então nós temos que tomar alguns cuidados especiais para quê? Para a gente não cair. Primeiro cuidado que você tem que tomar, você tem que estar atento com seus olhos. Se você sabe andar desligado, você vai cai num buraco, você vai tropeçar em algo. Estou falando aqui no natural, aqui mesmo, não estou falando espiritualmente. Você tem que prestar atenção por onde você anda, porque senão você vai cair. Ele vai colocar tropeços para você, ele vai tentar te derrubar, independente se você é pastor que está me assistindo, independente se você é obreiro, independente quem você seja aqui, independente quanto tempo de igreja você tem. O diabo não está preocupado se você tem tempo de igreja, se você é um pastor, ele não está preocupado com isso não. Ele só quer nos derrubar, ele só quer te derrubar, só isso. E quantos têm caído? Quantos têm fracassado? Olha o que a Bíblia diz aqui no Salmo 119, o versículo é o 37. Salmo 119, versículo 37. Olha o que o salmista disse aqui, ó. Salmo 119, versículo 37, já está no telão. Ele diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu, que igreja? No teu caminho. Amém? Preste atenção nisso aqui. Você não pode perder tempo, sabe, olhando para as coisas inúteis. E hoje é o que o diabo ele quer fazer, ele quer tirar a sua atenção. Às vezes você está lá lendo a Bíblia, daqui a pouco o telefone toca, ou vem uma mensagem no Instagram, você sai da leitura da Bíblia. É sempre assim. Isso acontece comigo, viu?
Se você não desligar ou afastar o seu celular, você está lá, você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas sem receber nenhuma mensagem. Quando você pega a Bíblia, aí começa a vir mensagem. Quando você decide, sabe, ler as Escrituras, aí começa a chegar a mensagem. Aí você tira os seus olhos da palavra e vai ver a mensagem. O salmista disse o seguinte: Senhor, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Irmão, tem tantas coisas inúteis, sabe, que nós perdemos tempo. Me diga, irmão, me diga, o que você vai ganhar? Me fale. Você ficar no Instagram, você ficar no TikTok, subindo e vendo a vida dos outros, o que você vai ganhar? O que vai acrescentar na sua vida? O que acrescenta na sua vida profissional? O que vai acrescentar no seu casamento? Não acrescenta nada. Não vai acrescentar nada. E tem pessoas que às vezes perdem tempo. Você tem que tomar muito cuidado com seus olhos, porque o diabo, um dos pontos que ele vai tentar ali contra você, contra mim, contra todos nós, é com os olhos. Ele vai tentar te mostrar algo para quê? Para te derrubar, para te distrair, para você cair, para você fracassar. Dado. Mas sabe, é só uma olhadinha. Só uma olhadinha. Só vou aceitar essa menina aqui, só vou aceitar essa pessoa aqui e tal. Não tem problema nenhum, ela no meu grupo de amizade. Aí você vai ver lá a menina ou o menino, as fotos que eles colocam. Misericórdia, que foto é aquela? Que foto é aquilo ali? Aí de vez em quando dá uma olhadinha e tal. E é assim que o diabo ele vai, sabe? Ele vai indo, vai. Quem que está lá olhando para onde não é para olhar? Poxa, ô irmã, às vezes você olhando, toda vez que você está entrando lá naquele Instagram daquele homem que é casado, de vez em quando está dando uma olhada lá. Não, mas não tem problema, só estou dando uma olhada. É assim que o diabo age. Daqui a pouco vai estar adulterando. Daqui a pouco você vai olhar algo que não era para você ter olhado. Está assistindo o que não é para assistir. Às vezes assistindo novela. Eu nem sei se isso existe mais, mas deve existir, né? Principalmente na Globo. Está lá. Que eu não sei o que é assistir a Globo há mais de 2 décadas. Está assistindo novela e, sabe, aí está vendo lá coisas que não é para ver. Daqui a pouco você vai desejar fazer o que aquela novela está te ensinando, você vai fazer aqui no mundo aqui fora. Cuidado onde você tem colocado seus olhos. O diabo ele vai te atrair. Ele vai tentar te atrair para te derrubar. Não tem problema, sabe olhar. Puxa, como eu disse, todo dia, ou mulher, ou homem, você casado, está olhando direto, irmão. Entra no Instagram, você está ali com outras intenções. Lógico que às vezes não tem uma intenção, mas espera aí, por que você está entrando ali? Por que você está olhando ali? Pastor, meu marido não viu. Aí às vezes tem um caso, né? Aí ela entra lá, tal, ela procura na pesquisa o fulano, tá. Aí depois ela vai e apaga. Você está apagando por quê? Deixa lá. Não apaga a pesquisa não, deixa lá. Se você está apagando é porque está no pecado. Está apagando a pesquisa porque você está no pecado. Uma hora sua casa vai cair. Uma hora vai cair. Está olhando para a mulher, começa a olhar, sabe, para o aluno, para a aluna, começa a olhar, sabe, deseja. Daqui a pouco vem a traição. Cuidado, irmão. Cuidado. Esse é um alerta muito grande que Deus está nos dando hoje. Deus está falando para a igreja. Mas não tem problema, estou continuando, tal, ninguém está vendo, tal. Deus está vendo tudo. O salmista diz: Senhor, desvia os meus olhos, Senhor, de contemplar a vaidade. Vivifica-me no teu caminho, Senhor. Me aviva, Senhor, no teu caminho. O Jó, lá em Jó capítulo 31, no versículo 1, eu estava lendo hoje na nossa leitura da Bíblia, até no plano de leitura. Ele diz o seguinte, olha aqui, fiz um concerto com os meus olhos.
Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu como pois fixaria numa virgem, numa mulher que não é minha, num homem que não é meu? Sabe, não vou desejar, porque primeiro você olha, depois você deseja. Primeiro você vai olhar, depois vai desejar. Está olhando para onde não é para olhar. O diabo, ele vai tentar tirar os seus olhos da palavra para você cair, para você fracassar. Para agora, enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. Desperta enquanto é tempo. E muitos às vezes têm falhado nisso. Eu poderia aqui dar diversos exemplos para você. Vou pegar alguns aqui rápido. Primeiro vamos ver aqui Gênesis, bem conhecido, capítulo 3. Olha o versículo de número 1 aqui. E vou ler do 1 até o 7 para você entender. Mas a nossa parte está no versículo 6. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimiares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então veja, a serpente já falou que Deus era o quê? Mentiroso. Só daqui você já pega como que o diabo é. Não é a minha mensagem aqui, mas daqui você já vê que ela já está falando que Deus é mentiroso. Não, Deus é verdadeiro. Amém, igreja? Sempre verdadeiro. Mentiroso é o diabo. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6, agora a nossa mensagem: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o que? Comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Antes dela tocar e comer, o que ela fez? Ela olhou. Cuidado, irmãos. Antes de você tocar, antes de tocar, você olha. A Bíblia diz que antes dela tocar e comer, ela olhou. Ela viu que era boa. Cuidado, irmão. O diabo, ele vai tentar te atrair pelos olhos. Está olhando, mas não está tocando ainda, mas vai tocar. Não está pecando ainda, mas vai pecar. Não caiu ainda, mas vai cair. Não brinque com fogo. Deus deixou isso aqui para aviso nosso. Ele deixou para aviso nosso. Ela primeiro olhou, ela tocou, comeu, e o que ela fez? E deu para o seu marido. E deu ali para o seu marido. Aí você sabe o que aconteceu, né? Aí o pecado entrou no mundo, me perdoa a palavra, mas a desgraceira entrou no mundo, a morte, a natureza de Satanás entrou no mundo. E aí você vê hoje, irmãos, sabe, as maldades que acontecem, sabe, destruição, a maldade do homem. Hoje o homem tira a vida do outro por nada. Você vê aí, sabe, pessoas pecando, pessoas se prostituindo, meu irmão, coisas terríveis acontecendo, irmão. Esses dias eu vi numa notícia, irmão, uma mulher aí famosa, gravando filme com seu próprio filho. Nojeira, irmão. Você vê aonde que nós já estamos chegando, no fim dos tempos, irmão. Quando eu digo gravando filme, não é gravando filme de desenho, coisa animada, coisa, não é isso não, viu? Você entendeu o que eu quero falar, né? Quem está entendendo? Que terrível. E será que não tem irmãos indo olhar aquilo, irmão? Olhando aquela, porque é assim que o diabo faz. É assim que o diabo faz. Primeiro ela olha, ele deseja, depois ele vai lá e toca. Aí está consumado o pecado. Aqui você viu essa primeira parte, mas vamos ver o outro exemplo. Coloca para mim Gênesis capítulo 13, versículo 7. Gênesis está bem fácil, você está aí no primeiro livro. Eu não tinha aberto, deixa eu abrir aqui. Vamos ficar aqui em Gênesis aqui. Eu vou dar dois exemplos aqui.
E esse exemplo aqui vai ser na mesma família. 2 exemplos aqui na mesma família. Olha o que aconteceu. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina, o quê? Ele levantou o quê? Os olhos, cuidado com os olhos. Que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Olha que interessante aqui, veja. Aqui ele pega, o Abraão fala para o Ló: ó, meu, não dá para a gente ficar mais junto não. A gente prosperou tanto aqui que já não tem espaço um para o outro, eles estão brigando aí por espaço, o negócio está difícil. Aí o Abraão fala para Ló, para o sobrinho, fala: ó, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Nós somos irmãos, por que ficar brigando, irmão? Nós somos, é triste a gente ver irmãos brigando, irmão. Às vezes igreja, um falando que é melhor do que o outro. Não existe, irmão, ninguém melhor do que o outro, amém? Não existe isso, para. Aí ele fala: então faça o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro. O que o Ló deveria ter feito? Ô tio, eu saí debaixo da tua bênção. Fala o seguinte, escolhe o Senhor. Fala para onde eu devo ir. Até aqui eu tenho sido direcionado pelo Senhor, eu estou aqui com o Senhor, eu tenho prosperado. Mas não. Ele olhou, a Bíblia diz que ele olhou as campinas do Jordão e viu que era toda bem regada. Ele quis falar: vou para cá. Já viu aquele negócio, zóio grande? Ele foi zoião. Ele falou: vou para aqui, eu vou pegar o melhor. Cuidado, às vezes nem sempre o melhor vem de Deus, viu? Ou que diz aparentemente melhor. Às vezes é aquele caso da pessoa que fala assim: não, ela está lá, ela foi entregar um currículo, ela entregou vários currículos, apareceu 2 portas de emprego. Aí geralmente ela escolhe o que tem o salário o quê? Mais alto, mas nem sempre ali é de Deus. Às vezes Deus fala: pega o mais baixo, porque lá no mais baixo você poderia crescer, você poderia se tornar um gerente, você poderia, prosperar. Mas ela vai naquele que tem um salário mais alto, ela não trabalha nem um ano, daqui a pouco é mandada embora. Ela não consultou a Deus, ela vai pelo dinheiro. Cuidado, irmão, quando você vai pelo dinheiro. Aqui ele foi, vamos dizer, trazendo para os dias de hoje, pelo dinheiro. Cuidado, aonde você tem colocado seus olhos. Você tem que tomar cuidado muito, aonde você tem colocado seus olhos. O que tem te afastado de Deus? E aí, muitos sabem, olha o versículo de número 11 que diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se o que? Um do outro. Mas aí o que aconteceu com essa cidade? Você vai ver que logo depois ela foi o que? Destruída. Às vezes deu caso, né? Aquele caso que eu falei para você do trabalho. Às vezes está lá, a pessoa vai para o lugar que ela vai ganhar mais, daqui a pouco aquela empresa se fecha. Não, mas porque ela queria ganhar mais. Poxa, por que eu fui? Ela não consultou a Deus, ela não buscou a Deus, ela não buscou a direção de Deus. Aqui mesmo, vamos ver a história dessa mesma família, no capítulo 19, o versículo é de número 15. Capítulo 19, versículo 15. O que ele diz aí? Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. E ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Não fica aqui não. Não olhes, olha os olhos aí, para
atrás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Olha o versículo 18. E Ló disse-lhes: assim não, Senhor. Ele queria ficar ali mais um pouco, não, e ele ainda demorou ali. A Bíblia relata aqui, eu vou pular aqui para não me demorar, quero dar outros exemplos. A Bíblia relata que o anjo pegou eles à força: sai daí logo, irmão. Sai daí, tem pessoas que estão brincando, sai daí, aí não é lugar para você. Sai daí. No versículo de número 24, olha o que diz o 24, pula para o 24, fazendo favor. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma, o quê? Lembra? Foi aonde o Ló tinha escolhido, as terras boas, as terras que manava, ali sabe, tinha muita abundância, tinha ali muita prosperidade. A Bíblia diz que parecia até o jardim do Senhor. Mas diga assim: as aparências engana. Cuidado quando você escolhe sempre o mais bonito pode se tornar feio. Amém, igreja? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Quando eu era menor era feio, minha esposa casou comigo, eu fiquei bonito. Aí tem muitos, até a gente estava até brincando esses dias. Eu falei com a minha sogra, falei: ó, tá vendo, a sua filha, ela foi um bom investidor, uma investidora, ela investiu bem. Tinha casado com magricela, aí agora eu ganhei, estou com 100 quilos aí, ó. Parece brincadeira, mas não. Cuidado, irmão, às vezes o bonito pode se tornar feio depois. É até uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas é algo sério. É algo sério. Cuidado, irmão, não vá pela aparência não, viu? Tem gente indo pela aparência e está quebrando a cara. Daqui a pouco quer separar, não consultou a Deus, não busca a Deus. Aí depois que casou não tem mais volta não. Não tem mais volta não. No versículo 25 diz assim, ó: e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua. Não olha. Não olha. Não olha. Tira os seus olhos dali. Cuidado. Às vezes é bom você começar a fazer uma limpeza, não sabe, nas suas redes sociais. Cuidado se você tem lá nas suas redes sociais pessoas que ficam se expondo sem roupa. Cuidado, irmão. Esses dias eu estava ali, porque às vezes teve uns dias que eu ganhei muito seguidor no Instagram. Começou, aí não tinha como, não sabia quem era, não sei se é da igreja ou não, tal, tudo bem. Aí agora deu uma parada. Aí esses dias eu vi com uma jovem, ela me adicionou, tal. Aí eu falei: vou seguir. Às vezes a pessoa me segue, eu sigo a pessoa de volta. Se é da igreja, sigo lá de volta, sem problema nenhum. Tem os meninos também que mexem no meu Instagram aqui. Meu Instagram não só sou eu que mexo, eles mexem também. Só que aí quando eu olhei, falei: quem é essa menina? Aí quando eu vi as fotos dela, eu falei: Deus me livre, guarde, Senhor. Tira. Na hora eu já fui e bloqueei. Tá amarrado. A menina quase sem roupa. Porque para mim eu não vejo diferença. Você vê a diferença entre um biquíni e uma lingerie? Tem diferença da mulher ir para a praia de biquíni e de lingerie? Tem diferença? Você não tem diferença nenhuma. Tem diferença nenhuma. Eu tô de... Não, meu irmão, a mesma coisa. Você de lingerie para a praia ou de biquíni. Ela está se expondo, irmão. E não estou dizendo que essa pessoa estava na praia, não. Ela estava, sabe, as coisas que foi. Na hora que eu vi, já bloqueei na hora. Falei: não, está amarrado dela. Pode me seguir, eu não vou seguir essa pessoa, não. Não quero ver essas coisas aqui, não. Porque às vezes é só uma olhada, irmão. Aí, como eu disse, está olhando um homem casado, está olhando uma mulher casada, ele está olhando com os outros olhos. Você tem que tomar muito cuidado. Ela olhou para trás, não era para ela ter olhado para trás. Quer ver um outro exemplo bem claro de um grande homem de Deus que vocês conhecem? Coloca para mim 2 Samuel, capítulo 11, só o versículo 1 e 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. É só uma olhadinha.
Só basta uma olhadinha para você perder a atenção e cair. E aconteceu que, tendo decorrido no ano em que, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço, ele olhou do terraço, uma mulher que estava se lavando. E era essa mulher muito formosa. Imagino eu que o Davi, ele fez assim, ó, misericórdia. Aí depois, misericórdia. Se fosse nos dias de hoje, ele falava assim, aí ele coloca assim, tá amarrado. É bem assim. Rapaz, daqui a pouco ele já tira. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é ela? Aí ele manda chamar. E o final da história você já sabe o que aconteceu. Quem sabe o que aconteceu? O Davi caiu, se tornou um adúltero, um homicida, um mentiroso e assim vai. Quase que perde tudo. Quase que perdeu tudo. Quase. Por causa de uma olhadinha. Só uma olhadinha. Cuidado, hein? Só basta uma olhadinha nas redes sociais. Só uma olhadinha naquela pessoa. Não, mas tem problema. Cuidado, irmão. Cuidado. Você vê que ele caiu. Era um homem de Deus. Mas tem outro exemplo aqui. Vamos ver outro exemplo rápido também. Gênesis 39. Você vê, Davi viu Betseba e caiu. Ele pecou. Mas vamos ver outra aqui. E outra coisa, deixa eu te falar um negócio. Quando você começa a crescer muito, quando você começa a prosperar, quando você começa a se destacar, você se torna um alvo do diabo. Ele vai tentar te derrubar. Ele vai fazer de tudo para você sair do caminho. Ele não quer que você prospere, ele não quer que você vença. Olha o exemplo aqui, Gênesis capítulo 39, versículo 1. Gênesis capítulo 39, versículo de número 1. Gênesis 39, vou dar mais esse exemplo. E a gente finaliza nesse exemplo aqui. Ele diz: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão do Egito, comprou das mãos dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja, José foi vendido para se tornar escravo. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Imagine que situação. Aí na hora que ele chega na casa aqui do seu senhor Potifar, a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia dava certo. Versículo 3, pula para o 3. Vendo pois o seu senhor, que Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça aos seus olhos e serviu. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Então agora o José começa a comandar a casa do Potifar. Tudo estava nas mãos dele. Lembra que eu falei para você, quando você começa a prosperar, você começa a crescer, o diabo ele vai colocar os olhos de você para fazer com que você tire os olhos do Senhor, para fazer com que você caia, para fazer com que você tropece. Olha o versículo 5, diz: e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha a importância às vezes de você, principalmente quem é empresário, saiba quem você coloca dentro da sua empresa. Às vezes através de um funcionário a sua empresa vai prosperar muito, sabia? Através de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Às vezes tem pessoas que preferem colocar pessoas do mundo, aí depois toma um processo, se enrola todinha e depois não entende. Porque eu não coloco ninguém da igreja. Cuidado, irmão, tome muito cuidado. Olha lá, o José era de Deus, foi colocado ali na casa de Potifar. A Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Versículo 6, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia o que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso de vista, era um menino bonito. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: o que ela disse? Deita comigo, menino. Imagina aquele menino ali na flor da idade, né? Falar, um mulherão, devia ser uma mulher bonita. Fala: deita comigo, vem pra cá, vou te dar tudo que você quer.
Você vai dominar tudo. Mas ele já dominava tudo ali, irmão. Ele já tinha tudo. Ele já tinha tudo. Ele só não podia tocar nessa mulher aqui, ó. E o que que o José faz? Versículo de número 8. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. O que ela está falando? O Potifar entregou nas minhas mãos tudo que ele tem. Versículo 9: ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra quem? Contra Deus. Você vê aqui, ó, duas situações. O Davi pecou. E o José? Ele não pecou. Ele viu a mulher de seu senhor. A mulher de seu senhor se ofereceu para ele. Para o José. Falou: não, não quero não. Eu vou pecar contra o meu Senhor aqui na terra e contra o meu Deus. Jamais. Veja o que o salmista diz no Salmo 103, versículo 1. Salmo 101, perdão, versículo 3. Salmo 101. Versículo de número 3. O que ele diz aqui, ó? Não porei coisa má diante dos meus. Ó, está aqui. É o que você tem que determinar. Meu Deus, eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Eu não vou colocar coisas inúteis diante dos meus olhos. Coisas que não edificam. Cuidado com o que você vê, com o que você assiste. Tome muito cuidado. Tudo isso aqui foi escrito para aviso nosso. Ele deixou essas histórias aqui, está tudo escrito aqui para quê? Como exemplo para mim e para você. Para dizer para você que você vai ser tentado também. A partir do momento que você aceita Jesus, você se torna um alvo do diabo. A partir do momento que você começa a crescer, você começa a prosperar, você começa a ser usado por Deus, você se torna um alvo do diabo. Mas você não tem que temer. Você só tem que dar ouvidos à voz de Deus. Volta lá onde a gente iniciou para finalizar. 1 Coríntios 10, 11. O que ele diz? Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Coloca na linguagem de hoje para mim, fazendo favor. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. Quem são esses outros? Somos nós. E aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós. Está escrito aqui, ó. Aviso, ó. Tá de aviso, cuidado. Foi avisado que o diabo nesses últimos tempos iria enganar muitos dos escolhidos. Muitos, não são todos, mas tem muita gente sendo enganada. Muita gente sendo enganada. Mas porque não presta atenção nas escrituras. Por isso está acreditando em mentira. A Eva acreditou numa mentira. Colocou os olhos onde não era para colocar. Ele diz: aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós. Vai ler a Bíblia. Pois estamos vivendo no fim do quê? Dos tempos. Triste. Estamos vivendo no fim dos tempos. A volta de Jesus nunca esteve tão próxima. Você já comprou sua passagem? Quem já comprou a passagem aqui? Pastor, eu não aceitei Jesus. Não, então você não comprou sua passagem. Você não comprou sua passagem se você não aceitou Jesus. Se você não se batizou ainda, você não comprou sua passagem. E quanto que é o preço dessa passagem? Quanto? 0,0000. Ele não cobra nada. É de graça. Diga glória a Deus. Se você aceitou Jesus, se você já se batizou nas águas, você comprou sua passagem. Agora cuidado para você não perder o voo. Tome muito cuidado para você não perder o voo. Porque o diabo vai fazer de tudo para você perder o voo. Alguém já perdeu o voo aqui? Tem alguém que já perdeu? Nunca? Eu já.
São Paulo é complicado, irmão. Aqui é mais fácil, né? Aqui a gente chega aqui, ó, tem quem mora por aqui, chega no aeroporto rapidinho. Da onde eu morava por aeroporto, em Guarulhos, misericórdia. Se eu não me engano, eu perdi duas vezes, né? 2, 3. Agora eu falei, agora eu vou chegar 4 horas antes no aeroporto. Quero ver eu perder. Não perco mais uma. Não perco, não. Chego 2, 3, fico lá parado, mas não perco. Não perco. Você tem que estar preparado. Cuidado com seus olhos para você não perder ali a sua viagem. Nós estamos próximos, logo, logo nós estaremos voando. Logo, logo vai chegar o meu dia e o seu dia. Ou não sei, todos nós vamos estar juntos ali no mesmo avião. Tem uns que vai antes, não é verdade? Alguns familiares nossos já foi antes. Tem uns que vai ir amanhã, depois, esse mês, esse ano, não sei o que vai acontecer. Mas pode ser que todos nós entremos no mesmo avião quando Jesus decidir voltar. Então esteja preparados, amém, para você não cair. Então alerta muito sério hoje para a igreja. Cuidado, irmão, não está tendo problema, as olhadinhas estão assim. Uma hora você vai cair. Então preste atenção nessa palavra para você permanecer de pé, amém? Se Deus permitir, eu creio que semana que vem ainda a gente tem mais para falar dessa mensagem, amém? Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Aos amigos que estão em casa, você separa lá um pão, um suco de uva. Agora, como eu falei para você, se tem condições de vir para a igreja, venha para a igreja, esteja na igreja. Não troque o seu culto aqui ao vivo, aqui na igreja, né? Aqui com os irmãos, pelo um culto aí na internet, aí pela internet. Não faça isso não. Não faça isso. Não faça, tá bom? É importante você estar firme com Jesus. Curve a sua cabeça. Em casa você também curve a cabeça. Nós vamos nos preparar aqui. Nós ouvimos a palavra. Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem. Nós não podemos perder o nosso voo. Meu Deus, a passagem já foi comprada, Senhor. A passagem já foi comprada. Meu Deus, e nós temos que estar atento, meu Deus, para não perder, meu Deus, o voo. Temos que tomar cuidado para não cair. Oh, minha irmã, meu irmão, cuidado. Cuidado daquele Instagram que você sempre visita, sabe? Que agora já está sendo com outras intenções. Sabe, não é algo para o seu crescimento espiritual, não é algo, sabe, para o seu crescimento, mas sim ali para você matar ali, sabe, o desejo da sua carne. Não faça isso agora. Blinde os seus olhos, faça como o salmista diz: Senhor, eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Faça como Jó, ele disse: olha, Senhor, eu faço aliança com os meus olhos. Faça agora uma aliança com os seus olhos, consagre os seus olhos ao Senhor. Fala para Deus: Deus, eu consagro os meus olhos a Ti. Nós consagramos aqui os nossos olhos ao Senhor, Pai, para não pecarmos, ó Pai, contra Ti. Meu Deus, nós vamos nos preparar agora para participarmos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus, Pai. Os obreiros vão se posicionar, meu Deus, neste momento. Pai, nos lava com Teu sangue, nos purifica, Senhor, com Teu santo sangue. Meu Deus, nos santifica, nos deu crescimento, meu Deus, aqui para essa mensagem. Durante este dia, Senhor, vem, Deus, abençoando, vem se manifestando, Jesus, com Teu poder, vem se manifestando, Jesus, com Tua virtude, com Teu fogo, Pai. Abençoa-nos, Senhor, abençoa, Pai, essa obra, vem abençoando estes meus irmãos, Senhor, perdoa-nos, lava-nos com Teu sangue, do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, e você diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos, conscientes e inconscientes. Lava-me com Teu santo sangue, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, porque agora eu vou participar do corpo e do sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Preste bem atenção.
A Bíblia diz lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, vai ser bem rápido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Tenho falado por esses dias, não preciso falar muito não, você sabe o que é certo e errado. Você sabe. Mas é bom você pegar a Bíblia tem que ser o seu espelho. Quando ele diz se examinar, você tem que pegar a Bíblia para se examinar. Você sabe que mentir é errado, você sabe que adulterar é errado, você sabe que fornicação é pecado, você sabe que a desonestidade é pecado, você sabe que guardar mágoa é pecado. Então você fala, não quero nada disso, e se examine. E a Bíblia diz aqui, você vai pegar desse pão e desse cálice, olha o versículo 29, diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu não vou impedir você de tomar, mas saiba que, está vendo aqui? Vem aqui, Valdir, fazendo um favor. Está aqui o sangue. Isso aqui é o sangue de Cristo. Na hora que nós consagramos aqui, se tornou o sangue de Jesus. É o suco da uva não alcoólico. Aqui está o pão. Representa o corpo de Jesus. Os dois estão aqui, você vai pegar. Isso aqui é sagrado, hein? Eu me lembro quando eu servia a Santa Ceia. Eu tinha a honra de servir a Santa Ceia. Sempre, toda Santa Ceia eu servia, eu era escolhido para servir a Santa Ceia. Não é porque eu era o queridinho, não. Mas Deus sabia do meu coração. No meio de mais de 80 obreiros, nós tínhamos 80, 100 obreiros na nossa igreja, onde eu me converti, na Igreja da Graça. E eu pegava essa bandeja, a lágrima descia. Eu falava, que honra é poder estar servindo o corpo e o sangue do meu Senhor. A lágrima descia, eu falava, Jesus, isso aqui é sagrado. Isso aqui é sagrado, viu? Toca nisso aqui de forma impura para você ver o que vai acontecer com você. Quando eu digo de forma impura, quando a pessoa não se arrepende, continua no pecado, no erro, na sujeira, você vai tocar. Mas você troca para a sua própria condenação. Está avisado. Pastor, eu ainda não me batizei, tem que me acertar. Então se acerte quanto é tempo. Se não estiver preparado agora, não pegue. Ele diz o seguinte, olha o 30, diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos o quê? Que dói, muita gente dormindo espiritualmente, muitas pessoas fracas, muitas pessoas doentes, porque está tocando. Lembre-se, é sagrado, irmão. É sagrado. Na hora de fazer a Santa Ceia, eu sempre falo para os irmãos que eles estão preparando isso aqui, é uma honra ele estar ali, sabe, tem que estar em espírito, tem que estar em oração, não tem que estar conversando ali, naquele momento ali, tem que estar orando, porque eles estão preparando a ceia do Senhor. Então hoje você está aqui preparado para participar da ceia. Pastor, eu ainda não vou participar. Não tem problema, mas se acerte logo. Veja o que você tem que fazer para você não perder o voo. Veja o que você tem que fazer para você não perder o voo. Então se acerte enquanto é tempo. Tem alguém aqui hoje que fala, pastor, eu nesse dia de hoje eu quero aceitar Jesus e eu não aceitei. Eu ainda não tinha comprado minha passagem. Ela é gratuita, Ele está te chamando hoje. Estou fazendo apelo aqui. Alguém aqui hoje quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão direita que eu oro por você, onde você estiver. Tem alguém aqui hoje que não aceitou Jesus ainda, que não comprou a passagem, que quer comprar a passagem? Que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não? A oportunidade foi dada. É a passagem. Pastor, não aceitei ainda, então não toque. Se você tocar, você toca para a sua própria condenação. Passou por você, você fala, pastor, ainda não estou preparado. Aí você se coloque de pé, em respeito ao Espírito Santo. Quem pode se colocar de pé, amém? Pastor, eu peguei ali o corpo e o sangue de Cristo. Você não come nem bebe, que nós vamos comer e beber juntos. Receba da mão dos nossos obreiros, cantando com o missionário aqui, o corpo e o sangue de Jesus. Já
nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear, vem cear, vem cear. O Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Nesse momento você vai levantar para o alto o pão. Se faltou alguém, só você levantar suas mãos. Pastor, faltou aqui o pão, faltou aqui o suco. Levanta as mãos aqui que o servo de Deus ele vai até você. Se todos já pegaram, se você não pegou, coloque sua mão no seu coração. Nada pode te impedir de adorar Jesus. Agora todos nós vamos adorar, todos nós vamos louvar, todos nós vamos exaltar o nome do Senhor agora. Jesus, obrigado, Pai. Eu levanto agora esse pão. Já não é mais um pão comum, mas sim o corpo do nosso Senhor Jesus que foi moído naquela cruz. E eu consagro ele ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui em memória do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo. Pode comer. Aldabassoria, Dadabachorele de Kedere Banara Laria, Rabachorele de. Você pode adorar, igreja. Levante o cálice agora. Rabachorele de Kedere Naralana, Rabachorele de Kedere Siri, Rebala Machorele de Allah Machorele de Kedere Niria, Dadalana Kadada Machorele de. Aleluia. Canta uma canção para
Pai amado, agora eu te peço, usa aqui a tua serva, irmã Daiane, minha esposa, para ministrar as bênçãos que há no cálice da nova aliança. Coloque agora, Jesus, as palavras na boca da tua serva. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Levante para o céu e repita comigo: Senhor Jesus, graças te dou pelo privilégio de me assentar à mesa contigo. Senhor Jesus, eu recebo no meu corpo todas as bênçãos da nova aliança, em nome de Jesus. Pode tomar. E se você é grato, levante as suas mãos para os céus e diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle, o quanto você é dependente dEle. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Pai.